Olá pessoal, tudo bom? Quero falar hoje sobre a questão da baixa ou a deficiência de vitamina B12. Então, baixa deficiência de vitamina B12 causa fadiga, cansaço, dificuldade de concentração, perda de memória, formigamento nos braços, nas pernas. Então, causa uma série de fatores. Por quê? A vitamina B12 ela é fundamental para a produção de glóbulos vermelhos, para a síntese proteica no DNA e também na manutenção do sistema nervoso, das células nervosas. O que acontece, pessoal? A baixa de vitamina B12, ela pode estar associada a questões emocionais. O estômago, né, é onde o que acontece? A vitamina B12, ela vai ser protegida pelo fator intrínseco que vai ser absorvida no intestino. Então, o estômago está relacionado a muitas questões de digerir alguma coisa, de digerir as situações. E situações que são indigestas, situações que são abusivas, que a gente entende, que reconhece, a gente sente como abusiva, elas podem trazer essa sensação, né, de ser difícil de digerir. Ou situações que são difíceis mesmo, situações de territórios, né, território no relacionamento, ou um relacionamento abusivo, ou território, né, num trabalho, que também são relações abusivas. Isso traz a dificuldade de digerir alguma coisa e a necessidade de aumentar essa produção, de tentar combater para proteger o meu território. E isso causa uma situação indigesta. E situações indigestas, elas podem trazer várias questões na região do estômago, várias questões de dificuldade de digerir, e dentro desse processo você pode desenvolver emocionalmente uma dificuldade em digerir a vitamina B12. Por quê? Quais são as ações então? Quando a gente fala glóbulos vermelhos, a gente está falando principalmente do transporte do oxigênio, né? Essas células elas transportam principalmente o oxigênio através das hemoglobinas. Então, oxigênio, respiração, está ligado à nutrição da vida, de nutrir a vida no sentido de vida ou morte. Então, se você começa a ter muitas questões com medo de perder alguém, então é medo da perda do território, né? Esse medo da perda, ele pode gerar um comando para esse organismo da questão respiratória, só que afetando, como é indigesta, são situações indigestas, afetando a produção de uma vitamina super importante que vai produzir glóbulos vermelhos. Então isso leva, por exemplo, a poder desenvolver anemia, e aí você diminui o seu aporte de oxigênio no sangue e consequentemente para as células. A gente tem também uma questão do sistema nervoso, que trabalha o que principalmente? A comunicação. Então você está com uma dificuldade, né, é indigesto aquele processo abusivo e você não consegue se comunicar, você não consegue se colocar, né, depende da situação. Então isso é um comando também que pode, né, por essa situação indigesta, diminuir a questão da absorção da vitamina B12 e aí começar a gerar, por exemplo, um formigamento, né, a dificuldade da manutenção do sistema nervoso, né, das células nervosas, e aí poder gerar formigamentos, dentre outras questões. Então aqui eu estou trazendo para vocês uma relação da psicossomática, né, da relação das questões emocionais que podem estar ligadas, podem contribuir para uma baixa, para uma deficiência de vitamina B12, de uma dificuldade do seu organismo de absorver vitamina B12, mesmo que você tenha uma fonte rica de consumo de vitamina B12. Então aqui são questões que eu estou trazendo uma ideia, uma abordagem que a gente pode, um caminho que às vezes a gente pode explorar para poder curar, tratar uma questão que nesse caso seja a deficiência de vitamina B12. E quais técnicas podem te ajudar a fazer isso? A constelação familiar, uma técnica muito boa, porque se você tiver uma questão sistêmica, se você traz no seu campo, nas suas memórias, né, nas suas memórias antepassadas lá que estão lá no DNA, se você traz de alguma forma uma compensação em relação às situações que foram, né, dos antepassados, que trouxeram memórias de situações indigestas, situações territoriais indigestas, de abuso, isso pode acontecer, você pode trazer, manifestar isso inconscientemente, e a constelação é uma abordagem que pode trabalhar e ajudar bastante nessa questão. Outra abordagem, outra técnica que pode ajudar é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica que explora bastante as memórias do inconsciente.
Então a gente pode explorar questões, fazer testes, se você tem questões vinculadas à dificuldade, né, de se colocar, de colocar limites, questões indigestas, né, como a gente falou, e a gente vai explorar isso através da técnica do Theta Healing e através da conexão da onda Theta. A onda Theta é uma onda cerebral que atua bastante no hipocampo, que é a área da memória. Então a gente entra em ressonância e vai fazer os desbloqueios daquelas emoções que estão associadas às memórias, que são emoções ruins, que é chamado no Theta Healing de crenças limitantes, mas que contribuem para uma adaptação do organismo até gerar um sintoma, e que pode ser a deficiência de vitamina B12. A acupuntura é uma outra técnica muito boa, que ajuda bastante a regular todo o fluxo energético e, consequentemente, organizar, né, o organismo a regular o sistema hormonal e de neurotransmissores. Então, é uma técnica que ajuda bastante também a ajudar a desbloquear as memórias que estão no inconsciente, os bloqueios energéticos que possam estar causando as adaptações, e ajudar no tratamento também e melhorar a absorção da vitamina B12 aí no organismo. Então, essas são técnicas, pessoal, que podem ajudar no tratamento. Então, deixando aqui claro que a gente nunca dispensa o tratamento médico. É sempre importante a gente trabalhar em conjunto. Então, o tratamento médico, o tratamento com o nutricionista, somado com essas abordagens integrativas que podem trazer bastante ajuda, principalmente nas questões emocionais inconscientes que estão vinculadas às doenças, aos sintomas, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.